Bom dia, pessoal, estamos aqui com mais um Sintcef em Movimento e hoje vamos estar tratando de vários temas de interesse não só dos nossos filiados e filiadas, mas também da população em geral. Nós vamos estar falando, Dr. Leonardo vai estar falando sobre vício oculto de produto, né? O que é isso? Quando você compra um produto que não tinha um vício, um defeito aparente e depois ele se apresenta depois da compra efetuada. Então ele vai estar falando o que nós vamos poder fazer em relação a isso. Valério vai estar falando aí sobre a situação de Temer, né? Que esse criatura de Jesus não sai, mas ele vai sair pela força do povo. Nós vamos estar com a apresentação de cordel, conforme também tivemos na semana passada. Só que hoje com o Nando Poeta, né? Vai estar apresentando aqui a sua arte para nós. E nós vamos estar falando também sobre os convênios que o Sintcef está fazendo através da empresa A3, para que a gente tenha, todos os nossos filiados e filiadas, tenha desconto em vários produtos e serviços. Então, a gente está começando agora o Sintcef em Movimento. Doutor Leonardo, muito bom dia. Vamos falar hoje sobre vício oculto do produto. Exato. Licença, que diabo é isso? Doutor Leonardo vai explicar. Gigi, assim, às vezes o consumidor vai adquirir um produto, quer seja ele novo, quer seja ele usado, e aquele produto ele tem um vício. E ele é um vício que o consumidor não tem como detectar naquele momento. Por isso que se chama vício oculto. Né? Vício seria um defeito, vamos dizer assim. Um defeito no produto, usual. exatamente. Um defeito no produto que, por ser oculto, o consumidor, naquele ato que ele está comprando, que geralmente o consumidor está adquirindo numa loja ou presencialmente, né, que eu já falei que você pode adquirir em programas anteriores, que você pode adquirir o produto pela internet, você tem até 7 dias para recusar essa compra quando o produto chega, mas na compra presencial, às vezes aquele produto ele tem um defeito de fabricação que chama-se um vício oculto, que o consumidor, apesar de estar manuseando, apesar de testou o produto, mas aquele vício, ele vem a se apresentar, pode ser dias depois, meses depois, e se ele estiver dentro da garantia do produto, da garantia legal, né, ou dada pelo fabricante, ou pela garantia legal, que é pelo Código de Defesa do Consumidor, se esse vício aparece, o consumidor tem, se ele for bem durável, né, que é um móvel, um veículo, né, um eletrodoméstico, se ele detectou esse vício e ele está dentro ainda do prazo, você deve, na verdade, contactar o fabricante do produto ou até o lojista no prazo de 90 dias, ok? É esse o prazo. Detectado o vício, você tem 90 dias. Sim, não é 90 dias da compra, 90 dias do defeito. 90 dias do defeito oculto, certo? Do defeito oculto. Para que você possa reivindicar a substituição do produto, a devolução do que você pagou ou o abatimento proporcional do valor que você pagou. Então existem essas 3 opções ao consumidor quando ele detecta esse vício oculto. E vamos dar um exemplo que eu já tive no meu escritório, né? Um consumidor adquiriu um carro 0 km e com poucos meses o carro começou a pipocar, vamos dizer assim, de ferrugem em todo o veículo, ou seja, ele não tinha como ter conhecimento daquele vício no veículo, né? Ou seja, é um problema já de fabricação. E mesmo ele indo várias vezes à autorizada, né, a concessionária daquela marca, que eu não vou dizer óbvio aqui, mas ele foi por várias vezes foi se tentado resolver o problema e não restou outra alternativa ao mesmo, a não ser demandar judicialmente. Além dele receber outro veículo, ele ainda recebeu uma indenização por danos morais, por todo o transtorno que ele teve que passar, porque ele ficava por várias vezes, por vários dias sem o veículo, né? E um veículo 0 km, você quando compra, você não imagina que você vai ter esse problema. Quando o produto é usado, não sei se você compra um carro usado, você às vezes até já espera que aconteça alguma coisa, mas você compra um veículo 0 km. Então, mas veja, o vício oculto ele pode ser tanto para o bem novo como para o bem usado, como eu coloquei.
Detectado, aí é que o consumidor tem que prestar atenção. Detectou o problema, apareceu o problema, ele tem 90 dias para reclamar. E ele pode reclamar tanto do fabricante, como eu disse, como do lojista, porque ambos, pelo Código de Defesa do Consumidor, respondem solidariamente. Então ele pode ir para quem for mais fácil para resolver o problema dele, né? Aí, não se resolvendo, mais uma vez, aquela questão vai desaguar no Poder Judiciário, e é o Poder Judiciário que vai dar a resposta para o consumidor daquele problema que ele está enfrentando. Ok. Essa questão vale para qualquer bem que você adquiriu, novo ou usado. Novo ou usado. Durável ou não durável. Durável ou não durável. Exato. Né? Recebeu alguma coisa. Comprou alguma coisa. Não está atendendo ao que foi. A expectativa. Por um problema do produto. Do produto é o chamado vício oculto. O consumidor tem direito, volto a repetir, a devolução do valor que ele pagou, a substituição, ou seja, ele pode exigir que se dê um outro produto perfeito para que ele possa utilizar, ou se ele quiser ficar com aquele produto, se a avaria for, não, dá para eu usar, ele pode pedir o abatimento proporcional do valor que ele pagou. Isso é dentro de um prazo de 90 dias. Detectado o problema. Depois de detectado o problema. Ok, pois muito obrigado então. Nada, até a próxima. Até. Estamos aqui mais uma vez com o Valério, né, para estar falando aqui sobre política, tema maravilhoso que a gente faz questão de ter no nosso programa, que inclusive é a razão maior do nosso programa é essa, para a gente discutir política. Valério, apesar das provas robustas, das gravações, das entradas no Palácio do Jaburu às meia-noites, os encontros fora de agenda oficial, Temer ainda é presidente do Brasil. E aí? O que é que a gente faz para tirar esse homem? Agradecer a oportunidade, mais uma vez, ao Sindicef, né, por esse espaço. Dizer que Temer é o primeiro presidente do Brasil, na história do Brasil, que está respondendo por crime comum. Ele está sendo acusado de corrupção passiva. É tipificado no Código Penal como crime comum. Ele foi pego naquele diálogo com a JBS, onde ele pedia dinheiro, né? Pedia mesadas ao dono do frigorífico, um dos maiores frigoríficos do mundo, né? Ele pedia mesada para o Eduardo Cunha, pedia dinheiro para ele, pedia dinheiro inclusive para calar os deputados. E ele foi pego nessa gravação. E a Procuradoria-Geral da República ofereceu uma denúncia muito incisiva contra o Michel Temer, e ele está sendo julgado nesse momento pela Câmara Federal. Ele passou por um teste na Comissão de Justiça, onde o relator do processo deu um parecer favorável, inclusive do partido dele, do PMDB, dizendo claramente que existem provas suficientes que condenam o Michel Temer, e o parecer dele foi favorável. Infelizmente, os deputados, boa parte dos deputados da comissão, votaram contra esse parecer, a favor do presidente Michel Temer. Nós achamos que é preciso tirá-lo da presidência, é preciso eleições diretas. Nós não podemos aceitar nesse país que busquem soluções por meio de arrumadinhos para as crises institucionais. Nós estamos vivendo uma crise institucional gravíssima que está afetando o povo. Por exemplo, agora ele pegou o dinheiro do orçamento, o dinheiro que era para investir em educação, saúde, e deu para os deputados. E o que foi que ele fez? Aumentou o COFINS, né? Encheu o combustível. Como consequência, o combustível está custando aí R$ 4,40,
em alguns lugares 5, em alguns estados 5 e alguma coisa. Quer dizer, é um irresponsável, é um presidente irresponsável, né? Ô Valério, assim, o que eu queria, chegando nesse ponto aí que você falou, né, que ele pegou o dinheiro que era para investir e tá, eu queria entender essa dinâmica, porque assim, até os jornais das empresas que são sabidamente governistas e que fazem o jogo da burguesia, falam claramente que ele está comprando o sim dos deputados e senadores, liberando emendas. Essas emendas, ao ser liberadas, ele está comprando aquele deputado ou aquele senador para votar com ele. Como é que isso é dito claramente? Como é que isso é dito naturalmente pelos grandes veículos de comunicação? Como é que isso é feito? Como é que isso é realizado pelo presidente legítimo Temer? E nada acontece. Como é que se explica que isso, sabendo-se qual a intenção disso, e que isso é falado claramente, e isso não dá nada, isso não dá um problema na justiça, um impedimento, alguma coisa? Não dá em nada por quê? Porque os poderes no Brasil não são independentes. Eles estão a serviço das elites, né? Das grandes indústrias, das grandes empresas. Quem é que coloca um ministro no Supremo Tribunal Federal? Presidente. Mas quem é que está por trás desse ministro? As grandes empresas, os grandes grupos econômicos. Quem é que elege os deputados? Na sua grande maioria, as grandes empresas, as grandes indústrias. Veja que alguém que é candidato por um partido pequeno, que ele não compra voto, ele não se elege. Certo? Quem é que se elege? Aqueles que recebem dinheiro da Odebrecht, da OAE, né? da Gerdau, né? Da JBS, desses grandes grupos. Então não existe uma independência de poderes. Você não tem procuradores independentes. Eles são independentes até certo ponto. Quando é, por exemplo, para atacar a esquerda, aí ele tem independência, eles viram leões. Mas quando é para investigar a direita, né? Quando é para investigar os filhos das elites, por exemplo, nós tivemos agora... Estou perguntando pelo aspecto da legalidade. É legal isso? O presidente escancaradamente comprar um deputado com uma emenda parlamentar? É ilegal e ilegítimo. E por que isso acontece e é dito claramente? Acontece exatamente por isso, que não tem independência dos poderes, porque quem está fazendo isso são os membros das elites. É como aconteceu com o filho de uma desembargadora, né, que está em liberdade, matou e foi colocado em liberdade, né? Então não existe essa independência. Quando o Delcídio do Amaral, ele foi preso. Vocês lembram disso? Por que ele foi preso? Né? Porque ele foi pego em flagrante, numa gravação. O Aécio foi preso? Não. Foi um crime muito mais grave. A irmã dele foi, mas ele não porque foi. Porque ele, inclusive, fala em matar até um primo dele. Olha, aquele a gente mata antes dele delatar. Não foi assim? Quer dizer, o camarada foi pego numa situação muito mais grave e não foi preso. Então, o Brasil, a justiça, ela só existe para pobres, negros, né? Para a classe trabalhadora, aí ela vai a fundo, né? Aí ela prende, ela esfola. Quando parte para as elites, ela tem um limite. Veja que o pilotão da quadrilha, né, os membros titulares dessa quadrilha que assaltou os cofres públicos, um foi presidente do Senado, outro é articulador do governo, e todos estão no processo na justiça. Todos estão respondendo ao processo. Foram pegos em gravações. Então aí, o Romero Jucá, por exemplo, né? O Romero Jucá fala com a desenvoltura, ele vai para a televisão como se ele não respondesse nenhum crime, como se ele não tivesse feito nada, né? Então, assim, no Brasil, infelizmente, nós não temos ainda essa independência dos poderes, os poderes fortalecidos, né? E nós temos uma falsa democracia no Brasil,
né? Nós temos uma eleição, né, para legitimar bandidos no poder, né? Bandidos no poder, é isso que ocorre, certo? Você tem uma eleição que legitima isso. E o povo, que deveria ser o diferencial, não é. Por quê? Porque o povo, não todos, mas muitos entram naquela história de vender o voto, de trocar o voto, e aí termina se mantendo e se perpetuando essa prática. Se vender o voto, que a autoridade tem para ir criticar o presidente porque está comprando voto, né? Exatamente. Então é preciso que a população vá às ruas, é preciso que a população se utilize das redes sociais para denunciar permanentemente, mostrar sua indignação, não aceitar essas coisas que vêm ocorrendo, as coisas como estão, e procurar fazer a mudança profunda que o Brasil necessita. E nós temos aí, além da luta direta, né, das mobilizações, das greves, você tem também a eleição, que é o voto, que você pode também procurar fazer mudanças. Eu estava observando, dos 26 vereadores que tem na Câmara Municipal de Natal, nós temos lá 2 que são ligados à classe trabalhadora. O restante são todos ligados aos empresários, são ligados às oligarquias, são ligados às famílias tradicionais da cidade. É preciso... Ou tem seu apoio direto. Ou tem seu apoio direto. É preciso mudar isso. É preciso mudar isso. Nós temos aqui na Assembleia Legislativa deputados sendo investigados. Isso é quebra de decoro parlamentar. Isso deveria já ter sido aberto um processo de cassação desses deputados. Foi feito isso? Não foi feito, certo? Eles estão lá, vão para a tribuna, continuam fazendo reuniões, continuam fazendo... Tem gente de tornozeleira eletrônica. Tem gente de tornozeleira eletrônica. Olha só que absurdo. Faz sessões. O Vargas, deputado federal do Paraná, né, ele foi preso e foi cassado. Você lembra? Porque ele foi acusado de andar num jatinho de um doleiro. Houve quebra de decoro parlamentar. Tem deputado lá na Câmara Federal com tornozeleira. Como é que é isso? Quer dizer, a lei serve para um, não serve para outro? Sempre. Age para um, não age para outro. Então nós estamos vivendo uma grande crise institucional e que o povo precisa reagir às ruas, protestar, denunciar, né? Só a mobilização e a saída promovida pela classe trabalhadora é que vai ser o caminho mais correto, mais duradouro e melhor para a sociedade brasileira. Ok. Obrigada, Valério, e até o próximo programa. Eu que agradeço. Estamos aqui agora com Karina Castro, ela é da empresa A3. Bom dia, Karina. Bom dia. Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. A empresa A3, ela vai apresentar, né, oficialmente a empresa, mas é essa empresa que está captando novos convênios para oferecer descontos para os nossos filiados. Karina, como é que funciona a empresa e qual o produto que nós vamos ter disso? Então, nós estamos fazendo a captação de várias empresas, de vários segmentos, que são nos solicitados para atender todos os sindicalizados aqui do Sindicef, aonde nós buscamos atingir segmentos aonde tenham interesse dos sindicalizados. Então, nós nos propomos a entrar em contato com essas empresas e pedir um benefício bem diferenciado, onde seria bem interessante para que os sindicalizados possam ir até essas empresas e utilizar desse benefício que a empresa nos oferece. Descontos em produtos e serviços. Sim, exatamente. Descontos. Então, a gente tem empresas que chegam a nos oferecer até 50% de desconto em alguns serviços disponíveis através do segmento proposto. Assim, nós já tivemos, inclusive com essa mesma empresa, com a A3, né, eu acho que todo mundo lembra daquele guia, né, que nós tivemos, que já está vencido, porque é feito para 2 anos. Sim, é uma parceria de 2 anos,
aonde todas essas empresas se obrigam a cumprir com a utilização desses benefícios que são nos oferecidos aqui para os sindicalizados. Só que vocês têm novidades agora na empresa, né, da forma de acompanhamento desses convênios, né? Exatamente. Nós temos, além desse guia de compras e serviços, todas essas empresas também estarão no site do sindicato, onde todos os sindicalizados possam acessar e saber de todas as empresas que eles possam ir e utilizar desses benefícios, desses descontos, através tanto do guia, que vai sair agora no final de agosto, tá? Onde terão todas as empresas que estarão prontas a atender todos os sindicalizados aqui do Sindicef. Mas você tem mais uma novidade, né? Que vai ter um aplicativo. Sim, nós estamos trabalhando também para a utilização de um aplicativo no celular, onde todos os sindicalizados poderão baixar esse aplicativo no celular e estarão tendo acesso a todas as empresas que nos oferecem esse benefício. Ok, Karina, pois muito obrigada. Então, a perspectiva é que a gente esteja já com esse guia a partir de setembro, outubro? Aproximadamente setembro, na primeira quinzena de setembro, nós já vamos dispor deste guia aqui. Eu que agradeço a oportunidade e estamos aí para qualquer tipo de dúvida que a gente possa esclarecer a todos os sindicalizados. Ok. E no nosso bloco cultural hoje no Sindicef em Movimento, maior prazer aqui de estar recebendo aqui Nando Poeta, o velho Nando, que é cordelista, né? Falamos de cordel no programa anterior e vamos continuar, porque agosto é o mês do cordel, não é assim? Aprendi há pouco tempo, mas tudo bem. Agosto é o mês do cordel e a gente está explorando esse tema aqui incansavelmente para falar mesmo do ressurgimento. Eu estou falando do ressurgimento porque por causa do tempo que ficou o cordel sem expressão, né? E hoje ele surge com força em todas as áreas, eventos culturais e tal. E Nando, quando é que você descobriu que você era um cordelista, Nando? Olha, desde criança, morando ali no Alecrim, próximo ao mercado, eu sempre gostei de ouvir, né? Os cordéis, os cordelistas, os forró, os violeiros. E fui para a educação, ser educador, e nas minhas salas de aulas eu sempre gostei de utilizar a poesia. E o cordel fazia parte também desse cenário, né? Mas foi justamente a minha ida para São Paulo, né? Passei uma temporada lá, e lá eu entrei na rede pública de ensino, e para ensinar sociologia eu busquei também o cordel como um instrumento, né? Um veículo para potencializar os debates de temas importantes que acontecem na sociedade. Isso aqui é só uma amostra? Essa aqui é uma amostra, é o reino da corrupção, a questão indígena, Chico Mendes. Essa aqui eu fiz para a ANEL, para os estudantes, a insurreição de 35 que eu fiz com a Baeté, o serviço social que eu fiz com o Varnesi, a educação não é mercadoria, 1º de maio, e abri uma série também sobre cangaço, né? Corisco, as mulheres no cangaço que eu fiz em parceria com o Varnesi Nascimento. Aqui também o lendário Lampião, Jesuíno Brilhante, que é um cangaceiro aqui do estado, Jararaca, e fiz a arte lutar, né? Cobrindo um pouco o cenário de luta do nosso país. Então são cordéis que a gente tenta fazer bem ligado à questão social, bem ligado aos movimentos, né? E o cordel ele tem uma força muito grande, ele esteve sempre presente na música, no cinema, no teatro. Na Praça Padre João Maria era um local que sempre tinha aqueles cordões com os cordéis, né? Era um local tradicional de ter cordel. Né? A praça vai fazer 100 anos, né? Era a Praça da Alegria antes, foi um palco para os artistas de Natal, os grupos de teatro de rua se reuniam lá, né? E hoje nós estamos tentando resgatar, com a ida da Estação do Cordel para lá, nós estamos tentando resgatar. Hoje já tem um movimento, a Voz da Nossa Aldeia, que é toda segunda-feira, a partir das 16 horas. Nós estamos abertos lá e todo mês temos atividade. Agora no mês de agosto, inclusive nós já iniciamos no dia 5 de agosto, no sábado passado, o feirão de cordel, né, com atrações, com violeiro, e durante todo o mês de agosto nós temos esse agosto do cordel. Esse feirão marcando. De que horas a que horas? Para a gente participar e prestigiar. Esse feirão, né, ele iniciou no dia 5 de agosto, no sábado. Nós iniciamos lá a partir das 9 horas da manhã e fica até o final da tarde,
com várias obras de autores daqui do Rio Grande do Norte e autores de outras cidades do país também, né? Então vá lá conferir, participe, vá adquirir seu cordel lá na Estação do Cordel, no Feirão do Cordel, na Praça Padre João Maria. Ok, e vamos conhecer um pouquinho da sua arte? Tem um aqui que eu queria falar sobre o reino da corrupção. Nós estamos num momento bastante picante, né, no país. Por sua apresentação aqui, eu já lhe conheço e sei disso, né? Todos os temas aqui são sociais, porque assim, a gente conheceu também o cordel quando eu era criança, tudo que eu via de cordel era muito relacionado ou a um pouco de pornografia, e muito voltado para a questão do humor, né? E hoje não, hoje você vê já um outro viés, que é usando mesmo como meio de educação, como uma forma de expressão da sociedade, né? E você que sempre foi militante de esquerda, se joga nessa questão de passar a questão política, de estar passando a mensagem aí de uma forma bem mais educativa, vamos dizer assim, né? Exatamente. Dentro do cordel existem vários cordelistas e eles trabalham vários temas, também variado, né? Então tem aqueles que conseguem desenvolver ainda o humor, está muito presente o humor dentro do cordel, né? Mas essa temática social também ela vem desde o início do cordel. Por exemplo, o Leandro Gomes de Barros, ele em final do século XIX, início do século XX, ele fazia muito cordel sobre a interferência estrangeira no país, sobre o coronelismo dentro das cidades, a exploração, as empresas, por exemplo, inglesas que tomavam conta da energia, dos bondes, da cidade aqui no Nordeste, principalmente no Recife, foi onde ele foi morar e desenvolveu o cordel, que foi a cidade que potencializou o cordel. Então o cordel sempre teve muita ligação com as questões sociais também, né? Além de depois de entrar para o humor, né, para retratar a questão do meio ambiente e outras questões mais, né? Então, por exemplo, vivendo esse momento que nós estamos vivendo, e nós estamos aqui num programa de luta, né? Com certeza. Do SINTCEF, né? A gente queria falar um pouco sobre o reino da corrupção. O cordel é muito longo e não dá para ler tudo, é bom chamar só algumas estrofes, e quem tiver interesse, vá lá na estação do cordel, adquirir o seu. Compra para ajudar, para incentivar, né, para manter essa tradição, essa arte, né, aqui nossa. E o poeta não vive só de elogios, né? Ele quer comida também, né? Então ele tem que comprar, né? Então, até mesmo, Gigi, porque não tem financiamento público nenhum. A batalha é justamente dos cordelistas saírem com suas obras oferecendo, porque o governo não incentiva culturalmente nada, principalmente numa cidade como Natal, em que os teatros estão fechados, que não tem incentivo nenhum. Então nós temos que correr atrás, né? Então o reino da corrupção, nós dizemos assim: vou buscar a força na rima para dar fim ao dragão que sugou toda a riqueza do povo, tirou seu pão, já faz parte da história, não sai da nossa memória a triste corrupção. Ouvintes, vejam agora, na poesia de cordel, o drama da corrupção que vive soltando fel, corroendo o mundo inteiro e entortando o ponteiro mandado pelo cartel. No globo terrestre habita esse monstro tão horrendo, devorando a humanidade que pena e vive sofrendo, jogada no desemprego sem ter direito ao sossego no dia a dia morrendo. No reino dos mentirosos, desde o início da era, o roubo tem asas largas, devora feito uma fera. Nesse mundo de ilusão, o mal da corrupção por todo lado impera. Aí vai embora contando caso a caso todos os processos de corrupção. É verdade que não está tão atual, né? Porque depois dessa denúncia toda que está ocorrendo aí. Mas Natal Luz vai ter outro cordel. Exatamente. Natal Luz precisa de outro cordel, como falando do Impacto, Operação Impacto e outras coisas mais, né? Ok, Nando. Pois, muito obrigado. Boa sorte na feira aí do mês de agosto, né? Dessa feira do cordel. E então entenderam aí, né? Na Praça João Maria tem um ponto lá de cordelistas, né? Que tá o pessoal com suas obras. O SINTCEF já deu sua contribuição. Esse Arte de Lutar aqui nós compramos uma boa quantidade, distribuímos bastante aí com nossos filiados e filiadas, e com certeza vamos estar aí continuando incentivando. Então obrigado por sua vinda, boa sorte aqui e boa sorte na feira também. Valeu, obrigado. Então até próximo sábado, muito obrigado pela sua audiência.